Então, como a Rosa já falou, hoje nós vamos falar sobre a Eucaristia, mas nós vamos falar especificamente sobre a Eucaristia dentro do movimento de mães e qual que é o nosso compromisso enquanto mães eucarísticas. Claro que para chegar nesse ponto a gente precisa falar um pouco sobre a Eucaristia em si, né? O quanto ela é essencial na nossa vida. E uma das coisas que a gente precisa lembrar é que a Eucaristia, ela já vem sendo colocada para nós nas Sagradas Escrituras desde o Antigo Testamento. Mas lá no Antigo Testamento, ele era o pão do céu, era o maná, né? O maná que veio lá para o povo do deserto, e ele era o pão do céu, mas ele não era o pão vivo, ele era apenas o pão do céu. Então aquele povo recebeu esse maná no deserto e tantas outras partes, tantos outros momentos é falado também nas Escrituras sobre o pão da vida. E com o passar do tempo, na chegada então de Cristo, Cristo então trouxe para nós essa Eucaristia viva, esse pão vivo. Então, quando ele se deu em corpo, sangue, alma e divindade, ele nos deixou o próprio corpo. E isso é a nossa Eucaristia. Então, a nossa Eucaristia, aquela que nós conhecemos hoje, que nós comungamos na Santa Missa, é o pão vivo descido do céu. Ele já era pão do céu, lá enquanto maná. E agora ele é pão vivo descido do céu. E essa frase, né, que diz o pão vivo descido do céu, ele já nos mostra que o próprio Cristo, ele se deixou para que nós estivéssemos ao Pai. Então ele já se colocou nessa posição de corpo, sangue, alma e divindade, e se deu para nós, para que nós chegássemos ao Pai. Então esse era o caminho. Ele se deu como caminho. E toda essa visão de Jesus eucarístico é aquilo que nós precisamos como alimento para a nossa vida. O pão lá do deserto, o pão descido do céu, ele era apenas o pão que alimentava o corpo. A Eucaristia, ela é para nós o alimento da alma, o alimento do nosso espírito. Então, quando nós comungamos, nós estamos alimentando o nosso espírito. Mas além de alimentar o nosso espírito, nós estamos alimentando a nossa vida, porque nós estamos recebendo o pão vivo. Se ele é o pão vivo, ele está entrando dentro de nós também enquanto vida. Então essa é a grande diferença daquele pão descido do céu, enquanto maná, lá no deserto, e o que nós recebemos hoje. Essa é a principal diferença. Esse corpo e sangue, alma e divindade que nós recebemos, ele se torna pão vivo dentro de nós e faz parte de nós. Quando você come uma comida, seja ela qual for, ela entra na sua célula. Então, entrando um pouquinho aí na questão de como funciona, né, o alimentar-se, quando você consome um alimento, você passa por toda a sua via respiratória, sai aqui da via respiratória, entra na parte do esôfago, estômago, e isso vai ser então transformado em alimento para as nossas células, porque a gente não pode consumir um alimento e esse alimento ficar igual, então ele vai sendo transformado. Imagine agora você recebendo a Eucaristia. Ela passa por todas as células do seu corpo. Ela passa por cada gota de sangue que tem dentro de você, dentro de nós. Quando Jesus se dá em corpo, sangue, alma e divindade, e nós comungamos esse corpo, sangue, alma e divindade, nós nos tornamos Cristo junto com Ele. E Ele se torna nós junto conosco. Nós nos tornamos um só. Nós comungamos o Cristo, mas estamos comungando aquele que está dando a vida por nós. E nós nos tornamos Cristo e Ele se torna nós.
Então nós não podemos nunca deixar esquecer isso. Não podemos nunca imaginar que seja diferente. É só a gente pensar num alimento comum. Qual que é o trânsito, né? O que acontece com aquele alimento? Aonde que ele vai? O que ele percorre? Nós eliminamos, né? O nosso organismo elimina aquilo que não presta. Então ele elimina, através das fezes, através da urina, aquilo que a gente não precisa. Mas jamais vai ser eliminado algo que não presta, porque dentro da Eucaristia que nós comungamos, tudo é para a nossa vida. Então essa Eucaristia, ela vai permanecer no nosso corpo, ela vai ficar ali. Bom, uma outra vez que nós falamos também já sobre a Eucaristia, eu lembro que eu fiz um comentário da questão de que a comunhão, a gente precisa entender que ela é como se fosse a primeira e a última. Então nós precisamos comungar Cristo pensando que ela é a primeira vez, com aquele mesmo ardor, aquela mesma sensação de alegria, aquele mesmo apaixonar-se. E depois também com o sentimento de que pode ser a última, porque nós não sabemos se será ou não. E esse sentimento precisa estar dentro de nós enquanto mães, porque nós precisamos levar esse sentimento, esse apaixonar-se para nossas famílias. E esse é o compromisso das mães eucarísticas. Nós temos então o dever e o compromisso de levar a Cristo, Eucaristia, para as nossas famílias e fazê-los, né, e mostrar para eles, não com palavras, mas com ações, com gestos, como fala no próprio terço da Eucaristia, né, que as nossas ações, seja dentro da nossa casa, mesmo as mais simples, sejam momentos de oração e adoração. É claro que é chato lavar louça, eu odeio. Minha mãe é prova disso, porque vira e mexe, minha pia está cheia de louça. Detesto, mas eu tenho que fazer. São coisas necessárias, tarefas simples do nosso dia a dia, que quando a gente se coloca em adoração, a gente acaba transformando elas em momentos de oração. E esses momentos de oração é que podem nos levar a trazer a nossa família, os nossos filhos, a nossa casa para mais perto de Deus, para conhecer esse verdadeiro Jesus eucarístico, esse que se dá todos os dias para nós. E o texto ele nos apresenta, o livro que nós estamos trabalhando é o livro Caminho Seguro Rumo ao Céu, a Eucaristia, que é um livro que está sendo trabalhado, que foi trabalhado ano passado, e nós ainda estamos trabalhando ele. Ele passa para nós 3 consequências da Eucaristia, de como comungar a Eucaristia, né? O que ela nos traz. Então, primeiro, ele apresenta que a Eucaristia ela não é um privilégio para poucos. Então, não é assim, só comunga quem é santo. Pelo contrário, o alimento é para todos. E esse alimento, ele é principalmente para os famintos. Quem são os famintos de Deus? Os mais pecadores. Ninguém que é são, que está perfeitamente na sua saúde, procura um médico. Você só procura um médico quando você está doente. O Padre Jonas Abib, da Canção Nova, ele diz que a Igreja Católica é um grande leprosário. Por quê? Porque aqui estão os piores. E graças a Deus que estão os piores. Pelo menos a gente está tentando ser melhorzinho. Todo dia. A gente continua tentando. Um dia a gente consegue. Ou não. Porque é um tal de levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, que pela misericórdia. Mas é assim a nossa vida. E quando ele diz ali
que a Eucaristia não é um privilégio para todos, ela está querendo apresentar exatamente isso. Que a gente não pode se colocar numa posição de ser melhor porque a gente comunga ou porque a gente recebe o corpo e sangue de Cristo. Pelo contrário, nós continuamos sendo miseráveis pecadores. A única diferença é que nós estamos buscando. Para além disso, ele nos apresenta o quanto isso pode nos trazer uma verdadeira condenação se nós comungarmos o corpo de Cristo em uma situação de pecado mortal. E são tantas que não tem como a gente explicar aqui agora. Mas o principal delas, a gente se colocar numa posição sempre a favor da vida. Esse é o ápice dos pecados mortais. É pensar que eu sou a favor da vida, então dentro desse contexto você vai pensar o que é vida para você. E aí sim você se coloca enquanto a favor da vida. E essa questão de ser para todos, a gente precisa entender que não é apenas um direito. Eu tenho direito de comungar. Você tem, claro que tem. Todos aqueles que estão preparados para isso. Por isso nós temos a catequese, por isso nós temos a preparação para isso. Então ela se faz necessária para que comungue, porque nós não podemos receber aquele que nós não conhecemos. Pensa que triste uma pessoa chegar aqui e a gente sabe o que acontece. Né? A pessoa chegar para uma missa e ela não saber nem o que está acontecendo. Ela não saber nem o que significa aquele pãozinho que está na mão do padre. E ela vai lá e recebe o corpo de Cristo. Ela recebeu. Cristo está nela. Mas e aí? Será que vai ter o mesmo efeito do que aquele que conhece, que sabe quem é aquele Cristo que está recebendo? Acredito que não. Uma segunda consequência é que não existe a Eucaristia sem partilha. O que Jesus fez no momento que ele se deu lá? No momento que ele chamou os seus discípulos e se colocou e disse que ele estaria com eles até o fim, ele partiu o pão e dividiu entre os seus. Nós não podemos entender a Eucaristia apenas enquanto vir e participar da igreja, estar na igreja, mas não fazer nada por aqueles que precisam, aqueles mais necessitados. Então, ao mesmo tempo que nós precisamos comungar o corpo e o sangue de Cristo, nós também precisamos partilhar aquilo que nós temos. E aí sim entra a nossa vida cotidiana. Não dentro da igreja apenas. E realmente é impossível a gente receber o corpo e sangue de Cristo aqui e sair, para sua casa e não se doer por alguém que está passando fome. Isso é o sentimento de compaixão, aquele sentimento de compaixão que Jesus teve por aqueles que estavam lá naquela multidão e o que ele fez? Ele dividiu aqueles pães e aqueles peixinhos. Ele teve compaixão daquele povo. Então isso também nós precisamos levar para a nossa vida. E a terceira, que a Eucaristia nos torna amigos íntimos de Deus. Então aqui ele tem eu vou ler um pedacinho só para vocês entenderem aqui que ele fala. A Eucaristia de fato é um banquete, no qual, mediante a escuta da palavra e a comunhão do milagre eucarístico, o discípulo se torna amigo íntimo do Senhor. Então é aquilo que eu falei antes. Quando você comunga o corpo e o sangue de Cristo e não sabe exatamente o que você está fazendo, você está apenas recebendo o pãozinho.
quando você o conhece, você o recebe com o próprio coração. E aí você se torna cada vez mais íntimo dele. Nós nos tornamos cada vez mais íntimos dele. E cada vez que a gente se torna dentro de um contexto mais íntimo, é porque mais a gente conhece. Eu posso falar das pessoas que eu mais conheço. Agora há pouco eu fiz uma brincadeira com a Karen e com a Ana, né? Que quanto mais íntimo, mais coisas a gente fala para a pessoa. E é assim com Jesus. Quanto mais íntimo nós formos dele, mais nós vamos falar da nossa vida para ele, mesmo que ele já sabe de tudo. Mas ele quer nos ouvir. Ele quer escutar aquilo que a gente tem para falar. Então, quanto mais nós nos conhecemos, mais íntimos nós nos tornamos dele. E aí tem uma brincadeirinha que eu gosto muito de usar quando falo sobre isso, que é assim, imagina você num dia de chuva. Você está lá no meio da chuva e pensa você na chuva. Você toda preocupada com a chuva, porque vai cair, porque a chuva está forte, porque eu vou me molhar, porque eu vou isso, porque eu vou aquilo. Imagine você agora, enquanto criança. Qual que era a sua visão da chuva? Eu, enquanto criança, minha visão de chuva era alegria, porque eu queria brincar na chuva. Mas enquanto adulta, minha visão de chuva é preocupação. Ah, porque se eu tiver roupa no varal, a roupa vai molhar. Ah, porque será que eu esqueci a janela aberta? Ah, mas agora vai chover, amanhã não vai fazer sol e a minha roupa não vai secar. Esse é o meu pensamento de chuva hoje. E é assim, o que eu faço quando essa chuva vem? Eu abro um guarda-chuva, e o maior possível, porque eu não quero me molhar nada. É assim quando a graça vem para nós. Se nós estivermos preocupados com as coisas do mundo, nós vamos abrir o guarda-chuva. E a graça não vai chegar. Porque ela vai parar ali no guarda-chuva. Mas se nós estivermos com o coração livre e puro, como o coração de uma criança, nós vamos querer brincar na chuva. E a graça vai chegar completa. E assim é a Eucaristia. Ela só chega em nós e só penetra no íntimo do nosso ser se nós estivermos com o coração puro, sedento dessa graça. E nós, enquanto mães eucarísticas, precisamos ter esse olhar eucarístico para os nossos filhos, para a nossa família e levar isso para eles, esse amor, esse apaixonar-se pela Eucaristia. Tem um testemunho aqui no livro, que eu não vou ler todo, mas bem pequenininho, que ele diz assim: estava participando de uma missa presidida por um sacerdote muito conhecido. Então eu vou resumir aqui, não vou ler não. Então aqui a moça dizia assim, que ela estava participando da missa, mas que ela conhecia aquele padre desde quando ele era adolescente. Eles eram amigos íntimos. E ela sabia muitos podres dele. Sabia pecados absurdos que ele tinha cometido. E quando ela olhou para aquele padre fazendo a consagração no momento da missa, ela disse: eu não vou receber essa comunhão, porque esse padre não é digno de tocar em Jesus. E ela, ao mesmo tempo, abaixou a cabeça, rezou, e quando ela ergueu os olhos, ela viu um cordeiro ensanguentado em cima da mesa, em cima do altar. Aí ela disse que balançou a cabeça, baixou a cabeça de novo, falou: não, estou vendo coisa na minha cabeça. Levantou a cabeça de novo, ela viu de novo. E ela fez isso várias vezes, abaixava a cabeça, levantava a cabeça, abaixava a cabeça, tipo, não queria acreditar que ela estava vendo aquilo. Então ela acreditou. E aí, quando ela baixou a cabeça, ela lembrou que o sacerdote é o próprio Cristo no momento da consagração, independente do que ele tenha feito na vida dele.
Ali ele não é ele, ali ele é o próprio Cristo. Quando ela lembrou disso, ela pediu perdão e foi comungar. E quando terminou a missa, ela foi conversar com o padre. E o padre acabou também dizendo para ela que ele também estava há algum tempo já com muitas dúvidas na sua fé, por conta dos pecados que ele havia cometido. E ele já não se achava mais digno de ser padre. E aí, com aquele testemunho dela, com aquela maneira como eles fizeram, ele foi então ao bispo e se confessou novamente e entendeu que sim, ele precisava estar e continuar ali. Então, muitas vezes, nós, enquanto mães, temos muitos erros, fazemos muitas coisas erradas. Nós não somos perfeitas, pelo contrário, nós somos totalmente imperfeitas. Mas nós estamos ali imbuídas do próprio Cristo dentro da nossa família, porque nós somos mães eucarísticas, aquelas que vêm em busca desse Senhor e leva esse Cristo para dentro dos nossos lares, para dentro das nossas casas. Que nós possamos todos os dias lembrar disso, que Jesus está conosco e permanece conosco sempre. Feche seus olhos agora, mães, e vamos ouvir um pouquinho essa música, para que nós possamos interiorizar mais um pouquinho essa Eucaristia dentro da nossa vida.